Finalmente vamos começar o nosso curso. Tem bastante aula de fisiologia nessa parte inicial. Vou pedir para vocês não pularem aula nenhuma. Vamos tentar fazer aulas rápidas, mas introduzir conceitos fundamentais. Primeiro ponto para a gente entender como é que o gás ele sai da atmosfera e vai parar lá dentro do alvéolo. Vamos lá. Os pulmões eles são estruturas elásticas que se colapsam como um balão de aniversário, né? Eles expelem o ar toda vez que não existe uma força para manter ele aberto. Então aqui a gente já tem uma informação importante. Imagina que o pulmão é um balão de aniversário. Ele é um tecido elástico que toda vez que eu insuflo, que eu encho esse pulmão e ele é expandido em todas as direções, eu acumulo energia nessa parede pulmonar, nesse tecido pulmonar. O pulmão ele é dito como um corpo perfeitamente elástico, porque ele se deforma quando eu inspiro, quando eu, igual o balão de aniversário, se eu parar de encher o balão e eu abrir aquela pontinha da bexiga que eu estou segurando para manter o gás aqui dentro, o que vai acontecer com esse balão? Quando eu abrir, o gás ele vai ser expulso pela parede elástica do balão. O pulmão, a mesma coisa, a parede elástica do pulmão vai se retrair e vai botar o ar para fora. De vermelho aqui, a gente colocou os vetores que vão direcionar a saída do gás, né? Então eu vou acumular energia, quando eu cesso essa inspiração, passivamente o ar vai sair. Aí a gente já começa a pensar que o DPOC, por exemplo, ele tem uma perda na retração elástica. Então esse vetor aqui que é grandão, ele passa a ficar pequenininho e a pressão de retração elástica diminui. Com isso, menos gás vai sair e mais ar vai ficar aprisionado dentro do pulmão. Com exceção do mediastino, não existe conexão entre os pulmões e a caixa torácica. O hilo, que é a abertura em fenda, que vai entrar os brônquios, a artéria pulmonar, vão sair as veias, os capilares, os linfáticos, os nervos. Essa região é a única região que faz contato do pulmão com as estruturas do mediastino. Todas essas estruturas que eu falei para vocês. Não tem contato de tórax e pulmão. No contrário, o pulmão ele flutua na cavidade torácica, interessante, né? Por uma fina camada de líquido, que é o líquido pleural, ele vai flutuar nessa cavidade torácica, num espaço bem pequenininho, bem fininho, que só permite a passagem de líquido, só permite o deslizamento entre a pleura visceral e a pleura parietal, né? Vai lubrificar durante a inspiração e a expiração, né? Os movimentos fásicos da respiração. Eu vou ter um líquidozinho ali para lubrificar esse pulmão, que abre e fecha, abre e fecha. Imagina se não tivesse nada ali para poder lubrificar esse movimento. Os pulmões eles são presos ao tórax como se eles estivessem colados por uma pressão negativa na cavidade pleural. Se eu cesso essa pressão negativa, o pulmão vai seguir o seu caminho natural, que é fechar, e o tórax vai seguir o seu caminho natural, que é abrir. Vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou equalizar a pressão pleural com a pressão atmosférica. Então, o pulmão ele vai fechar e o tórax vai abrir. Nessa imagem aqui, a gente tem um clássico, né, uma telectasia de compressão, que é chamada pneumotórax, em que eu tenho vazamento de gás. O gás vazando lá do pulmão para a cavidade pleural. Então, aqui eu vou equalizar a pressão, ela vai deixar de ser negativa, o pulmão vai fechar. Beleza? Derrame pleural, a mesma coisa. Se eu começo a acumular líquido aqui nessa região, toda essa região que está em contato com líquido vai promover um colapso do pulmão, porque ele vai seguir o seu caminho natural, que é o fechamento, que é o colapso. Como é que eu promovo essa pressão negativa? Interessantíssimo. Eu tenho uma sucção contínua do excesso de líquido para os capilares linfáticos da pleura visceral, que está em contato com o tórax, e com a pleura parietal. Então a pleura visceral ela vai produzir o líquido e a pleura parietal ativamente vai puxar esse líquido. Então eu tenho sempre mais sucção da pleura parietal do que produção na pleura visceral. Então isso vai gerar uma pressão negativa. Essa pressão negativa, ela é igual em todo o pulmão? Não. Ela vai ser menos 7,5 no ápice e menos 2,5 na base. Quando a gente fala em base e ápice, a gente está falando de área não dependente e área dependente.
O que é o pulmão dependente? É o pulmão que está tendo contato com alguma estrutura. Quando eu estou de pé, a gravidade puxa o meu pulmão para baixo e a área dependente vai ser o diafragma. A parte de cima do diafragma vai ser a região dependente do pulmão. Se eu ficar em decúbito lateral direito, por exemplo, se eu colocar isso aqui em contato com o leito, essa região vai ser a região dependente e essa região aqui vai ser a região não dependente, ok? Então, não dependente é a região que está longe do contato que o pulmão vai fazer com a ação da gravidade. Então, de pé, menos 7,5 aqui e menos 2,5 aqui de pressão negativa. Por quê? Porque o peso do pulmão vai fazer aqui em cima ficar mais negativo e esse mesmo peso que está em contato com o diafragma vai causar uma pressão menos negativa, no caso menos 2,5, nessa região que está em contato com o diafragma, a região dependente. Então, a média, menos 7,5 e menos 2,5, a média é menos 5. E essa média de menos 5 é a quantidade de sucção necessária para manter o pulmão aberto. Se passa de menos 5 para se aproximar de zero, menos 3, menos 2, 0, o que vai acontecer com a cavidade? O que vai acontecer lá com o pulmão? Ele vai seguir o seu caminho natural, ele vai fechar, porque não tem mais ninguém mantendo isso aqui negativo para manter ele aberto. Esse gráfico explica direitinho como é que é a relação da inspiração, que está aqui, ó, que parte em média de menos 5. Eu começo a inspirar até menos, em média, 7,5. Então eu saio de menos 5, começo a inspirar até menos 7,5 de pressão negativa na cavidade pleural. O que isso vai fazer? Menos 7,5. O que isso vai fazer com volume pulmonar aqui em cima nesse gráfico? Eu estou partindo do zero de volume pulmonar para meio litro, 500 ml. Repara que eu vou coincidir exatamente os 500 ml, que é o máximo de volume que eu estou fazendo neste gráfico aqui, com menos 7,5 de pressão negativa na cavidade pleural. Então, se eu tenho um padrão respiratório mais curto, se eu tenho uma musculatura respiratória fadigada, cansada, eu vou conseguir gerar essa pressão negativa aqui, ó, de menos 5 para menos 7,5? Não. Então, automaticamente, o meu volume corrente vai diminuir. Vai diminuir a minha ventilação alveolar. Diminuindo a minha ventilação alveolar, o que vai acontecer com a minha PCO2? Subir. Eu vou começar a fazer uma hipercapnia. Por que motivo? Por hipoventilação. A hipoventilação está acontecendo, um dos motivos é o quê? Eu não conseguir negativar a minha pressão pleural de forma a promover esse decréscimo de menos 5 para menos 7,5 e dessa maneira fazer 500 ml de volume corrente. Se eu pegar essa pressão de menos 7,5 e chegar para menos 10, o volume corrente vai aumentar. Se eu não consigo fazer essa pressão pleural sair de menos 5 para menos 7,5, eu só consigo chegar de menos 5 para menos 6. O que acontece com o volume corrente? Ele vai diminuir e a PCO2 vai aumentar. Então, primeiro ponto quando a gente pensa em entrada de gás, que é negativar a pressão pleural, a gente finalizou. Eu tenho um idoso que tem uma pneumonia na base do pulmão direito e eu quero manter aquele pulmão com mais pressão negativa. Esse pulmão direito, ele vai ter que estar para baixo ou para cima? Pulmão direito, a base do pulmão direito tem uma pneumonia e eu quero manter essa base mais aberta. O que eu faço? Eu tenho que fazer a pressão pleural ficar mais negativa, então eu tenho que pegar essa base direita e colocar lá para cima. Beleza? Porque ela para cima, a pressão pleural nela vai ser mais negativa, menos 7,5, quando eu coloco este lado direito aqui para cima. Beleza? Não dependente. Então eu tenho um idoso com uma pneumonia na base direita, eu vou tentar manter ele mais tempo em decúbito lateral esquerdo, para o pulmão direito, que é o que tem a pneumonia, ficar para cima, promover mais pressão pleural negativa e manter aquela região ali, aquela pneumonia, aquela região que está com a pneumonia, com mais secreção, com tendência ao colapso por obstrução, mais aberta.
com mais pressão negativa lá em cima. Beleza? Eu tenho uma telectasia na base do pulmão direito. Pulmão direito para cima, para promover mais pressão negativa, menos 7,5, que ele vai estar lá como não dependente, e aí eu consigo manter o pulmão aberto utilizando a ação da gravidade também, tá? Tem um outro mecanismo que é positivar a pressão alveolar, que a gente vai falar na próxima aula. Toda vez que chega essa minha cara redonda e cansada é porque a gente finalizou a nossa aula. Muito obrigado aí para quem teve paciência de assistir até o final.